Olá para você ligado no Infocast Vilhena. Hoje encerramos a nossa primeira temporada, mas vamos encerrar a primeira temporada com chave de ouro. Vamos falar de um assunto de utilidade pública para você que está nos assistindo. A gente fala em casar, né, Kézia? É tão legal a gente falar em casar, a gente planeja casar, todo mundo casa para não se separar. Porém, nem todos têm a felicidade de ter um casamento duradouro, nem todos têm a felicidade de viver para sempre com aquela pessoa. E na hora que separa, eu sempre digo assim, você conhece a pessoa na hora que você separa. Jeito. E a hora que você separa, às vezes tem filhos também. Resolver a vida no pós-separação é muito complicado. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial. Pra lá de especial, gente. A convidada top. Conseguimos pegar ela no laço, entendeu? E deu certo. Primeiramente, olá para você que tá aí acompanhando o Infocast Vilhena. Acompanha a gente pelas redes sociais também, porque, olha, sempre vai ter um episódio legal por aqui, tá? E nós estamos fechando a primeira temporada com chave de ouro, né? Vem uma segunda, mas vai demorar um pouquinho por hora. Você vai ficar com as entrevistas que temos até o momento. Gente, a nossa convidada de hoje nada mais é do que a doutora Carol Andreasa, advogada há muitos anos aqui em Vilhena. Ela é influenciadora também, está sempre presente ali nas redes sociais. Eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha. E hoje ela vai abordar um assunto muito importante porque ela lida com isso todos os dias, tá? Ela ajuda pessoas todos os dias. Separação, deveres, direitos após a separação. Meu Deus, o que fazer? A gente sabe que cada um fica com uma responsabilidade, né? Então, cada um tem os seus direitos e deveres também, tá? Então agora é o momento da gente esclarecer as nossas dúvidas e, é claro, colher mais informações a respeito desse assunto com ela. Doutora Carol, muito obrigada por aceitar o convite. Hoje deu certo, mulher. Amém. Hoje deu certo. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Kézia, Joel. Eu acompanhei os outros episódios e eu vejo o trabalho incrível que vocês estão fazendo. Realmente, Vilhena merece. Vocês estão evoluindo na comunicação, né? Esse é o meio de comunicação hoje mais próximo e real das pessoas. E eu adorei o formato. Adorei o assunto que nós vamos tratar, né? Normalmente sempre para falar sobre a pessoa, né? Então achei bem legal a gente falar sobre separação, até porque é algo que eu faço muito, que é o direito de família. Inclusive, como você falou, eu ajudo as pessoas, eu abro sempre as caixinhas nas minhas redes sociais e as perguntas são das mais variadas possíveis. Eu sempre falo assim, gente, as pessoas não têm limite para criar problema. Bem, né? Meu Deus. É ilimitado. O tal do ser humano tem problema, Graças a Deus, eu preciso trabalhar com isso. O tal do ser humano arruma problema, né, gente? E assim, casar é muito bom, como o Joel falou, né? A gente casa pra viver uma vida toda, mas nem sempre essa é a realidade, né? Aí chega aquele momento que não dá mais, separa, na grande maioria tem filhos, né? Sim. E aí como que fica essa situação? Deveres, direitos e tudo mais. É importante sempre destacar, doutora, que a partir do momento que você resolve casar com uma pessoa, você pode escolher, né? Se vai ser comunhão de bens, separação total de bens. Então eu acredito que tudo começa por aí, né? Para lá na frente você não ter problemas ou você não ter que lidar com alguns imprevistos, né? Realmente, na verdade a gente esquece que o planejar é o mais importante. Então, normalmente a noiva planeja o jantar, o almoço, a festa, o vestido, mas o casal não senta para planejar como vai ser esse casamento. Porque o que é o casamento? É um contrato. Assim como é um contrato de compra e venda, um contrato de permuta, o casamento é um contrato de convivência. Como que nós vamos conviver? Como será o nosso casamento? Então, é muito importante quando o casal senta para conversar, até porque é uma conversa um pouco mais difícil realmente, né? Ninguém quer falar de dinheiro, ninguém quer falar numa possibilidade de vir a se separar, porque realmente, então você está casando para separar? Né? Ninguém está casando para se separar. Mas, se acontecer, vamos minimizar os danos tendo tudo organizado. Hoje a lei, ela possibilita isso, né? A gente possibilita você fazer, inclusive de forma formal, um contrato de como que você quer que esse relacionamento seja, tanto durante o nosso casamento, como eu quero que você se comporte, como meu marido, minha esposa, e caso num término, como vai se comportar ao término. É possível, é possível. Muitos não fazem isso porque tem um custo. Né? É bem mais barato a gente ir ali se juntar. Não é? Vamos ali, estamos vivendo junto. Já estamos casados, vamos morar junto.
que não deixa de ser um casamento, tá? Isso também é muito importante. Viveu junto, juntou, é um casamento. Só que o nome que se dá é união estável. Mas ele tem o mesmo direito de alguém casado com comunhão parcial de bens. Então, hoje nós temos o regime de comunhão parcial de bens, nós temos o regime de separação total de bens e o regime de universal de bens. Que é hoje pouco usado, mas certamente se vocês conversarem com os avós, bisavós de vocês, eles casaram com esse universal, porque antigamente ele era muito utilizado. Mas esse universal se caracteriza em qual? Divisão total ou não? Tudo é de todo mundo. Então, não importa se veio de herança, não importa se foi uma doação, não importa. Tudo o que tinha antes de casar. Se você adquiriu só com dinheiro seu, se veio de outra... Se você casou de novo e veio de outra separação, quando você coloca ali o regime universal, tudo aquilo que você tem é do casal. É do casal. E não importa de onde veio, qual foi a origem, como que chegou esse patrimônio até você. É tudo do casal. Pouquíssimo utilizado. Então, antigamente, os nossos avós, a maioria dos nossos avós, casavam nesse regime. Eu acho que era até uma regra meio que familiar, né? E as pessoas se separavam menos. Verdade. Né? Ali, vou falar de mulher aqui, desculpe, viu, Joel? Não, mas pode antigamente a mulher, ela aceitava mais. Né? Então ela se sujeitava a mais coisas. Hoje em dia a mulher se sujeita bem menos, por isso que as separações são maiores. Normalmente quem pede separação é a mulher. É, bem isso, né? Porque aí chega num relacionamento, né? Não deu mais, enfim, aí ela mesma toma a iniciativa de pedir a separação. Mas você acha que porque o homem, ele quer sempre se vitimizar, ou seja, não deixa que ela decida, ou seja... Não, acho que ele é preguiçoso até nisso, né? amiga. Até nisso, né? Eu acho que ele não pede para se separar, mas ele causa uma situação para que a mulher peça. Então ele fica mais, ele começa a sumir, ele começa a colocar senhas no celular, ele começa a se comportar de uma forma que a mulher fique numa suspeita de alguma coisa, começa a beber, a fazer coisas que não era hábito daquele casal, né? Mas ele não consegue chegar na mulher e falar assim, eu não estou mais feliz com você, quero me separar. Pouquíssimos, vamos dizer aí que de 10, 1. A maioria causa uma situação para que esse relacionamento acabe por causa dela. Que ela vai falar, não aguento mais a sua conduta, então eu quero me separar. E você acha que quando há uma separação, que você já lida com isso sempre, né? Ajudando pessoas. Quando há uma separação, existe aquele que sempre sai mais prejudicado? Na grande maioria, são mais as mulheres ou são mais os homens que ele sai mais prejudicado nessa história? Ou nenhum dos dois? É importante colocar isso na balança. O mais prejudicado, se tiver filho, é o filho. É o filho. Né? Então esse perde sempre, todo instante. Agora é claro que aquela pessoa que quer se livrar mais rápido daquela situação e poupar a fadiga, porque não adianta ser hipócrita, mesmo que você tenha um contrato, é desgastante. Você mexe com o seu emocional, você mexe... O que nós temos de base? É a família, certo? Quando a nossa base desestrutura, é o alicerce, aquilo que segura. Todo o resto desestrutura também. Então, quando a gente fala da base, ela está desestruturada, certamente as outras coisas também, o cara deixa de trabalhar bem, o homem deixa de trabalhar direito, a mulher passa a ficar mais nervosa, a casa deixa de ser do jeito que era. Então, há uma desestrutura grande. Eu acho que todos sofrem. Não vou falar que a mulher sofre mais do que o homem, acho que todos sofrem. É muito cômodo para mim vir aqui e falar que a mulher sofre mais. Né? Eu não tô na pele do homem, então é mais fácil. Mas eu acho que os dois sofrem. Mas o que mais sofre, sem dúvida, se tiver filho, é o filho. São os filhos. Carol, a gente tá num período, numa era de muitos relacionamentos frágeis, né? Como se dizia que hoje tem mais divórcio, é justamente por os casais de hoje, muitos não têm essa... Não é metódico que nem era antigamente, porque antigamente os casais eles resolviam os conflitos. Hoje me parece que as pessoas não querem mais resolver. Eu casei com uma pessoa, tem algumas coisas que ela faz e isso me incomoda, não quero mais essa pessoa, separo e vou procurar uma outra. E encontra que substitui aquelas características, mas aí ela tem novas características que não me agrada, e separa e vai procurar outra. Perfeito. Então, esse é o problema dos relacionamentos atuais. São relacionamentos que parecem descartáveis, né?
que as pessoas já não têm mais paciência, não têm tempo, não têm tolerância, não conseguem mais conversar, não conseguem mais dialogar. E quando tem um filho, por exemplo, que separa esse casal e esse filho ele fica no meio desse fogo cruzado, porque aí tem uma questão financeira, tem uma questão psicológica. E como que mensura isso? Como que você divide isso na hora de dividir bens, de dividir deveres, de dividir também a questão de ficar com o filho ou não? Porque cada casal é diferente, né? Tem casal que aceita na boa, vamos resolver, vamos lá, pega um advogado, mas tem aqueles que não, é do meu jeito e você vai ter que aceitar do meu jeito. Quando o casal decide se separar, ele tem 2 caminhos. O primeiro que é o consensual, que é aquele consenso. Nós estamos em comum acordo de como nós vamos resolver essa situação. Então, dessa forma, a gente pode resolver do jeito que a gente quiser. A justiça não vai intervir nisso. Então, eu quero ficar com o meu filho e quero te pagar tanto. Você aceita? Ok. A gente coloca num papel e homologa, que é o mais importante. Muitos não fazem, mas isso é muito importante. Quando não há um consenso entre as partes, há uma briga, aí nós vamos para o litígio. Litígio é onde há uma briga. No litígio, aí a gente vai para o princípio da lei. O juiz não quer saber o que tem, quem é você, quem deixa... É o que está na lei. Se a lei diz que é 50% para cada um, é 50% para cada um. Como que faz para fazer esse 50%? Vai vender e vai dividir. Tem dívidas? Vai vender, vai pagar dívidas. O que sobrar, vai dividir. Então, assim, é muito óbvio. Ocorre que como as coisas são muito enroladas, às vezes você tem um financiamento, você tem um empréstimo, você deve na Gazin, na Havan, a notinha ali da lojinha, entende? A pessoa fica muito enrolada em muitas situações, acaba que se torna um pouco mais complicado. Mas a lei ela é muito óbvia. Aquilo que você adquiriu junto numa comunhão parcial de bens, né? É do casal. Tem dívidas? Paga-se as dívidas. O que sobra, divide. Tá, mas Carol, eu tenho filho. É justo que o filho vá ficar comigo e mesmo assim eu só fique com a metade? Essa dúvida surge muito. Ocorre que quando a gente fala de separação, a gente está separando o casal. A gente está separando o filho. O filho só tem direito quando a gente morre. E se a gente quiser deixar alguma coisa ainda, se a gente não quiser deixar nada, torrar tudo, a gente pode torrar tudo. Fala assim, vá você conquistar o seu. Então, numa separação, o que o filho tem direito? Pensão. Né? Agora, nós temos alguns entendimentos do tribunal, em Rondônia principalmente, que se tem uma casa, até que se venda o imóvel, a mulher pode ficar residindo com a criança sem pagar aluguel. Então, o pai sairia da casa, para ele iria pagar um aluguel, pagaria a pensão para contribuir nas despesas do menor, e a mulher ainda ficaria com a criança morando na casa sem pagar para o pai a parte dele. É claro que alguns homens se sentem afrontados, né? Por que eu tenho que pagar aluguel? Mas aí a gente vai por esse princípio, né? Que a criança está com a mãe, que a mãe vai acordar à noite, a mãe vai levar para a escola, a mãe vai fazer a tarefa, né? É o tempo que a mãe está dedicando àquele filho que o pai não vai dedicar. São pouquíssimos casos que fica com os homens, né? Poucos. Hoje mais do que antigamente, sabe? Mas ainda é pouco. Acontece muito de ficar com o pai quando a mãe já tá, tipo, num terceiro casamento. Sabe? E que cada casamento ela fez um filho. E acaba ficando aquela coisa que há um desequilíbrio. E talvez esse terceiro marido não quer que tenha todos esses filhos de todos esses... Isso acontece. Quando chega, assim, nesse ponto, normalmente cada um fica com o pai. Já vi várias situações nesse sentido. Mas de praxe, é com a mãe. Difícil mãe abandonar, né? Nem a cachorra abandona os cachorrinhos. A mãe, geralmente. E eu acho que o que as pessoas têm mais dúvidas, Carol, quando separa, é como que é feito esse cálculo do valor da pensão. Como que mensura isso? Vou falar pra você, é a maior dúvida. Cadê o Robinho? Agora o Robinho vira. Eu quero saber. Na verdade, é até engraçado a rede social, porque a gente vê bastante vídeos, né? E cada um fala uma coisa, e às vezes você fica, meu Deus, mas então o que é o que isso? Que tá certo, né? O que funciona mesmo? Meu Deus, não sei. Bem isso. O que há o correto? A pensão alimentícia, ela é o que eu preciso e o que o pai pode pagar. Então, possibilidade e necessidade.
É isso. É isso que a lei diz. A lei não fala que tem que pagar 30% do salário mínimo. A lei não fala que tem que pagar 30% do que você ganha. Isso são decisões que o juiz dá na sentença dele ou numa liminar. Mas lá não está escrito 30% do salário mínimo. Não existe isso. Por quê? Eu tenho um filho que tem um problema de saúde, ele vai me custar mais do que um filho que não tem um problema de saúde. Então, é óbvio que esse vai precisar de mais do que esse outro. E nós temos o pai que ganha a mesma coisa, e às vezes ele tem 2 filhos. Ele não vai pagar a mesma coisa para os 2, porque um precisa mais, o outro precisa menos. Então, há esse equilíbrio. Como saber quanto o pai tem que me pagar? A primeira coisa, mães... Ninguém faz, você não faz, eu não faço. Papel, caneta, quanto eu gasto por mês com essa criança? Meu Deus do céu, não dou nem conta de anotar. Nossa senhora. Mas como que eu sei quanto eu preciso se eu não sei quanto eu gasto? Que loucura, né? Ninguém faz, ninguém faz. Como que eu sei que eu preciso de R$1.000 se eu não sei se eu gasto 2.000? E tem gente que joga assim, eu acho que é 3. Ele anda de carro zero... Toma cerveja Heineken, ele tem dinheiro, eu quero ganhar 5.000. Tá, você vai fazer, e os outros 5.000? Vamos, subentende que você tem que dar. É uma criança que custa 10.000? Aonde? No quê? Que escola que ela estuda? Porque vamos dizer, melhor escola em Vilhena, R$1.600. Né? A mais top. Então, assim, a gente tem que pensar assim, mas é uma criança que é o filho do Neymar. O filho do Neymar... Não é só estudar, ele precisa de um segurança particular. Ele não pode andar sem ter um segurança particular. Ele precisa de um carro blindado. Para ir para a escola. Para ir para a escola. É claro que essa criança vai precisar de uma pensão maior, porque ela precisa de segurança. O filho do Neymar não vai usar um tênis simplesinho, ele vai usar um Nike, não sei lá que patrocínio que ele tem. Nem sei. Nem eu. Muito. Então, assim, a gente equilibra o padrão de vida do pai com a criança também. Mas é muito importante que a mãe entenda quanto esse filho custa, porque a gente não faz esse cálculo. A gente não calcula, mas o meu filho gosta de comer um açaí. Você não põe na caneta que ele gosta de comer esse açaí. Você paga. Então, ali você tem que colocar. É o açaí, é o sushi, é o cineminha, é a saidinha com os amigos, é a escola, é a roupa, é o uniforme, é a alimentação correta, é o transporte. Mas eu preciso levar meu filho para a escola. Eu levo de van, levo de bis, levo de carro. Tem o custo do transporte. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, porque daí você vai saber, bom, meu filho custa R$1.000 por mês, ok? Esses R$1.000, eu preciso que o pai me ajude agora. Ele é um pai que ganha 8, 9 mil reais. Então, ele pode pagar R$1.000. Os R$1.000. Por quê? Porque eu tô dando meu tempo que não tá sendo computado. Tem isso também, né? A mãe não tá colocando ali o tempo é ela que dela. Leva na escola, é ela que busca, então, ela que leva no hospital. Ela que faz isso tudo. Então, se a gente for pedir uma pensão nesse sentido, a gente fala, bom, meu tempo não está sendo computado aqui. Então, você me pague os R$1.000, porque aquele papel que você deveria estar fazendo, que você não faz, eu estou suprindo. Você está me pagando para isso. Agora, não, ele não é um pai que ganha isso, ele é um pai que ganha menos, ele ganha um salário mínimo. Então, se ele ganha um salário mínimo, ele vai pagar em cima do salário mínimo dele, porque ele tem que comer, ele tem que viver, ele tem que recomeçar a vida dele. Às vezes ele casou novamente, às vezes ele tem outros filhos, às vezes ele tem um problema de saúde, às vezes ele está passando por uma dificuldade financeira. Ter o filho é uma obrigação dele cuidar? Mas ele também não precisa se sangrar financeiramente e passar fome, necessidade para sustentar aquele filho. O filho vai ter que se adequar à situação financeira do pai. A realidade. Mas a mãe não aceita, porque a mãe tem um padrão de vida elevado. Então a mãe vai ter que suprir. Entendi. Entendeu? Então, eu ganho mais do que o pai. Eu quero que meu filho viva meu padrão de vida e não do pai. Eu que vou ter que suprir a diferença. Eu quero que ele viva assim. O pai não tem como suprir. Então, esse equilíbrio é o que a justiça... É o mais difícil de se atingir e é o que a justiça busca sempre. Equilibrar para que o pai consiga pagar, a criança receba e que tudo fique bem entre todo mundo. Né? Esse é o ideal, sempre. Então, não está escrito na lei 30%, 40%. Não está. É quanto precisa e quanto pode. E buscar esse equilíbrio, sempre. E vamos supor, o juiz estipulou esse valor, que seria R$1.000.
Esse pai, por exemplo, ele está pagando os R$ 1.000 que a gente definiu que é os R$ 1.000 desse filho, que é o que gasta com ele. Mas ele ganhava 8 mil e hoje ele está ganhando 15 mil. Tem que se fazer a revisão? Equilibrar. Por quê? Porque tudo que envolve criança não é definitivo. É bem engraçado, né? Tem gente que fala assim, eu tenho a guarda definitiva do meu filho. Não existe. Não existe. Não, nada é definitivo quando a gente fala de criança. A guarda não é definitiva, a pensão não é definitiva. E ela pode baixar também. Pode subir. Eu ganhava 5 mil, me acidentei, estou encostado no INSS com salário mínimo. Tem como eu continuar pagando aquele valor? Não tem. Aí, mas quem pode fazer com que esse valor baixe? O juiz. Você não pode falar assim, agora aconteceu isso, eu decido. Nós não decidimos nada quando não há um consenso, quando as pessoas estão brigando, né? Estou falando aqui sempre em situações de animosidade, de briga. Então, ele tem que entrar com uma ação judicial, explicar para o juiz aquela situação que ele está vivenciando naquele momento e pedir para baixar. Subiu o salário dele, a mãe descobriu que ele passou num concurso e ele está ganhando muito dinheiro, agora ele tá... A mãe vai lá e entra com uma ação e fala assim, olha, agora o pai está ganhando mais. Se lá naquela época ele só podia pagar tanto, agora ele pode me ajudar mais. Aí ela pede para subir. Então, é sempre através de uma decisão judicial. Fez 18 anos, não está estudando e eu quero parar de pagar, eu entro com uma ação para que eu pare de pagar. Não parar de pagar. E essa questão também é justamente o que eu ia perguntar, né? Até quando o pai tem que pagar a pensão? Até que ponto? Até fazer 18 anos? Ou esperar o filho arrumar um emprego? Ou se ele estiver na faculdade tem que pagar também? Até quando o pai tem essa obrigação de pagar a pensão? Completou 18 anos, certo? O pai vai observar. Está em fase escolar ainda? Está cursando uma faculdade? Agora tem cursos técnicos também, né? Está fazendo um curso técnico ou uma faculdade? A pensão continua vencendo. Não pode parar de pagar. Até concluir esse curso técnico em essa faculdade. No limite de 24 anos. Então, terminei uma faculdade, mas agora eu quero fazer uma pós. Não vou trabalhar. Agora eu quero fazer uma pós. Eu quero fazer outra pós. Não tem gente que... Não tem filho que faz isso? Que eu quero fazer uma faculdade porque eu não quero ir trabalhar? Tem, gente. Não tem só gente boa no mundo. Tem muita gente ruim. Tem muita gente acomodada. Maldosos, entendeu? Né? Então, aí pega lá esse jovem que não quer ir para o mercado de trabalho e resolve... mas olha só, eu fiz direito, mas agora eu não estou me identificando com direito. Eu quero fazer medicina. Então, agora você vai ter que trabalhar e pagar a sua própria mensalidade de medicina. Entendeu? Então, a sua oportunidade do pai te ajudar, obrigado, era ali. Seria uma, no caso, né? Seria a primeira faculdade. Anos, você tem que ter muita sorte de conseguir se formar em direito ou qualquer outra coisa até os 20, para cursar outra faculdade, para terminar todas as 24. Não existe. Porque se a gente parar para... Até a lei fala, né? Tem agora as idades, né? 7º ano, 8º ano. Não tem umas coisas assim que tem que voltar? Eu lembro que tem algo nesse sentido. Então, você termina o 3º ano com 16 e entra na faculdade com 17. Você entra com 16. É isso, né? Então, vamos lá. 5 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, você vai se formar? Só se tiver outra faculdade de 2 anos. Não tem. Não cursos tem, tem, faculdade não. Mas daí já vai ter terminado uma faculdade. Então, essa pessoa já tem que vir para o mercado de trabalho de alguma forma. Ela vai ter que se sustentar. Não dá para ficar contando só com a pensão. Ou o pai é muito legalzão. Não, eu quero pagar. É o meu filho único, eu quero ajudar. Aí é o pai que quer, mas obrigado ele não é, não. E existe, no meio de tudo isso que a gente está falando, no meio de ação judicial, no meio de liminar, existe também o tal da influência também, né? Que pode acontecer da mãe falar, não, ele é seu pai, ele tem que fazer isso para você. E aí ela mesmo fala, pede isso, pede aquilo. E o pai, por uma questão... de ser pai mesmo, ele vai ficar, mas se eu não fizer isso, e o futuro da minha filha, entendeu? Às vezes, sem condições, ele acaba abarcando essa conta. Isso entra na questão da alienação? Entra na... Não necessariamente. Não, eu não vejo como alienação. Alienação é diferente. Alienação é você fazer a cabeça da criança contra aquela pessoa. E ela ter raiva daquela pessoa por alguma situação, entendeu? Que eu vejo bastante. Cada um sangra o outro do jeito que pode. Então, por exemplo, o homem, como que ele judia da ex? Com outras mulheres, né?
Ele troca de mulheres, ele casa de novo. Então, é uma forma que ele usa de judiar é no emocional, é no sentimento. Como que a mulher judia de outro homem? No bolso. No bolso. Né? Então, assim, existe sim, não é pouco, claro que tem bastante situações em que a mãe fala assim, ó, não, isso você tem que pedir pro seu pai. E vai colocando essas situações difíceis. E o que é ruim, porque a cabeça da criança fica sempre achando que o outro é devedor. É, exatamente. Né? Né? A pessoa sempre... E aí não amadurece, porque de certa forma a gente tem que ir entendendo que cada vez mais a gente tem que se livrando dos nossos pais pra gente ir se sustentando. Aí eu tenho lá, completei 18 anos, eu ainda acho que meu pai me deve alguma coisa. Aí eu termino minha faculdade, eu acho que meu pai me deve um carro. Aí eu termino, eu acho que meu pai me deve uma casa. Com essa sensação de que o pai sempre está devendo sempre alguma coisa. É sempre essa dependência, né? E muitas vezes essa dependência é colocada assim pela mãe. Muitas mulheres, eu tenho um cliente, inclusive, utiliza de processos, o tempo todo ela processa o cara pra judiar dele, entendeu? É uma forma dele ficar... E aí o filho que tá no meio disso tudo acaba acompanhando, então sempre... Ela que faz a ação, né, em nome dele. Exatamente. Né? E, Carol, ela assina por ele. Cara, nós temos situações, que aqui a gente tá falando de casou e separou, mas às vezes não casou, não tinha um relacionamento, foi ali um momento que teve com essa pessoa, teve esse filho. E como que fica nesses casos? Difícil, né? Mas muito comum, né? Agora as pessoas ficam. Ficam. Então, o ficar, às vezes, engravida, é a mesma situação, né? A pensão, ela é devida da mesma forma. A convivência, ela tem que ser regulamentada. A criança tem esse direito. As pessoas pensam que é o pai. Não, é a criança. Você não pode privar a criança de ter um convívio paterno. E isso vai refletir demais lá na frente. Eu vejo quando mãe fala assim, eu não quero que conviva, porque quando vai para casa do pai, ele volta tão estressado. Esse é o pai que ele tem. A gente não pode. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, vocês, todo mundo teve um pai que algum trauma a gente tem. A gente tem que lidar com nossos traumas. E nós, como mães, não podemos poupar nossos filhos dos traumas dele. E é isso que acontece, né? A gente quer ficar poupando, não quer que aconteça. E aí aquela criança vai ficando cada vez mais insegura, não consegue resolver seus próprios problemas. O pai é um problema, vai ter que lidar com essa situação. Em algum momento vai ter que lidar com essa situação. E eu deixo isso muito claro, assim, para minhas clientes. E elas, quando vão comigo, essa é a minha postura profissional. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. E eu falo para elas, ele está cometendo algum crime? Ou seja, está fazendo, houve um abuso, houve uma agressão. Não, é só comportamento de grosso, vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Não tem o que fazer. Vai amadurecer, vai chegar um ponto que essa criança vai olhar para o pai e falar, eu não gosto desse seu comportamento, esse jeito que você lida comigo eu não gosto. E aos 18 anos ela pode falar, nunca mais quero olhar na sua cara, beijos e ela tchau. já está, né, grande, maior de idade para tomar as próprias decisões. E aí, assim, a vida é isso. A gente não pode ficar poupando as pessoas das coisas que elas têm que viver. O poupar está causando todo esse caos que a gente está vivendo hoje. Né? Foi só uma ficada, engravidou, a criança não tem culpa. Ela vai conviver. Mas o pai não quer conviver, porque não tem vínculo nenhum. O que a gente pode dizer? Ele não é obrigado a conviver. Não tem como a gente obrigar um homem a ser homem. Mas ele vai pagar. Né? Isso vai pagar. Isso tem como obrigar. Ou paga ou vai preso. É isso. Voltando lá para a questão da deveres e obrigações. Porque daí quando o casal, né, se separa, tem a questão da pensão, né, se caso tiver filhos. Mas em que caso que a mulher recebe pensão? Se não tiver filho. Existe essa possibilidade também? Inclusive eu já vi algumas perguntas lá, né? Nos seus stories, de algumas mulheres, em que casos elas conseguem pegar essa pensão ou receber essa pensão do Vamos imaginar uma situação. Eu me casei aos 26 anos, eu era advogada, trabalhava, ganhava ali uns 4, 5 mil reais, meu marido ganhava mais, e aí nós dois decidimos, porque isso é o nosso contrato, que eu vou engravidar. E aí eu vou ter um filho. Aí ele chega pra mim e fala assim, olha, já que você vai ter um filho, fica em casa. Você não precisa mais trabalhar. Eu vou pagar pra você, pra que nosso filho seja bem cuidado. Eu não quero deixar nosso filho com a babá. Eu não quero deixar nosso filho na escola. Então essa mulher abandona a carreira, essa carreira dela,
né? Ela vai ter essa lacuna aí na carreira dela e vem para casa para dar esse suporte familiar para esse homem, porque ele quer ter a família dele. Ele quer que o filho dele esteja bem cuidado, ele também quer estar bem cuidado, ele quer que a casa esteja bem cuidada. E aí ela vai ficar ali se dedicando àquela família 5 anos, 6 anos, 10 anos. E, gente, se você não está no mercado de trabalho, nós que estamos, a gente tem que correr atrás o tempo todo para se atualizar. Tá aqui a prova, né? Porque se for só na televisão, não vai. Agora vocês já estão tendo que evoluir, né? Já é um podcast, já está no Spotify, Então, nós que estamos aqui, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando para não ficar para trás. Imagina uma mulher que largou tudo para cuidar da casa, cuidar do filho, dar o suporte familiar. E aí ele fala assim, não quero mais, estou te abandonando. E aí, como ela volta para o mercado de trabalho? Mas aí tem uma outra questão. Como que ela prova isso, se não tiver ali tudo no contrato? Porque daí, vamos se dizer que foi um combinado nosso, né? Lá no momento da separação, é óbvio que o cara vai alegar que não tinha combinado nenhum, que você abandonou sua carreira porque você quis, porque você quis ficar em casa, cuidar dos filhos, aí vai ser, tipo assim, a palavra dele contra dela. Ou vice-versa também pode acontecer, o fato da mulher ter abandonado porque ela quis, né? Porque pra ela poderia ter achado mais conveniente ficar em casa e depois ela usar isso contra, mas enfim. Depois, como provar isso se não tiver encontrado? A historinha por trás é só pra deixar bonito. Porque o que vale mesmo é a sua carteira de trabalho que foi dado baixa. É a sua placa que não tá mais lá na frente. É a prova que você não tá mais no mercado de trabalho. Isso é muito fácil de você provar que você não tá trabalhando. Você não tem renda. Não tem. Não entra dinheiro na sua conta. Você não tem renda nenhuma. O seu nome não tá em lugar nenhum. Você não está trabalhando. Sua carteira não está assinada. Foi dado baixa. Então, testemunhas, pessoas que saibam que você estava ali se dedicando. Entendeu? Eu brinco com meus clientes. Eu falo assim, usem rede social. Sabe aquele negocinho que coloca ali relacionamento sério? Coloca relacionamento sério. Coloca o dia que começou. Fica arquivado, aquilo né? é prova. Um registro, né? As redes sociais de um dia as pessoas usam muito, né? Comprou uma motinha, senta em cima da motinha, faz uma foto. Amei! Você tá entendendo? Ele saiu do emprego. Nossa, hoje estou começando uma nova vida com o meu marido. Agora eu ficarei só em casa. Pô, a gente tem isso aí na nossa mão, começa a usar, entendeu? É uma prova, vá fazendo provas. Não quer dizer que você vai usar, mas se precisar, tem. Tem. Né? Eu assisti um vídeo hoje incrível. A mulher falou assim, o cara te traiu, se vingue. Mas como que você vai se vingar? Ela fala, faça um caixa 2. Eu amei, porque eu sempre falo para minhas clientes. Você quer se separar, minha filha? Você decidiu que quer se separar? Você tem que ter 3 meses de dinheiro guardado na sua conta. Pelo menos para você. Porque a justiça ela não vai te atender rápido. 30 dias, né? Não vai. Não vai. Ó, nem no interior não atende. Imagina numa capital. Aqui não atende. Entendeu? Você faz um caixa 2, você não tem que saber. Você vai no mercado, você gasta R$100, tira 10 e põe lá. Não precisa saber. Ó o Joel ficando horrorizado. Eu tô ficando assim. Rapaz do céu. Que mau caráter essa advogada. Não, gente, mas isso é pensamento inteligente. A mulher mas se for, a gente tá falando de mulher, mas hoje em dia tem homem que é dono de casa também. E que a mulher ganha mais e que sei lá. É a mesma coisa, gente. Tá num relacionamento, Ô, Carol, não importa. E tem um negócio muito interessante, porque a gente falou ali que separou, tá dentro da cidade, mas e quando, por exemplo, o cara ele arruma um outro relacionamento e ele muda de cidade? Entendeu? E aí, como é que fica essa relação? A criança, você fala? Isso. O juiz determina o tempo que vai ficar. O regime de convivência, ele vai ser arbitrado da mesma forma. Então, o que é o praxe, tá? Aquele que é o normal, que sempre te utiliza. Finais de semanas alternados, datas comemorativas um dia com um dia com o outro, férias metade com cada um. Quem se mudou tem que dar um jeito de vir visitar. Mas eu fui para muito longe, fui lá para Bahia. Eu não tenho como estar todo final de semana ali. Então, aí, ele pode pedir para estender as férias. Então, por exemplo, se eu tinha... As férias no meio do ano são 15 dias, eu posso fazer um acordo com a mãe e falar assim, posso ficar as férias de meio do ano, os 15 dias no meio do ano, já que eu não vou poder usufruir dos finais de semana alternados porque eu estou morando em outra cidade? Então, isso é possível. Inclusive, o juiz pode decidir nesse sentido, caso não haja um acordo, né? Comprovando que
Eu não quero romper o laço socioafetivo, né? Então, como que eu faço para não romper? Primeiro, determino dias de ligação por vídeo. Ai, mas eu quero deixar o celular. Não faça isso. Porque senão, você vai ver, você vai estar na sua casa tranquila e vai ter o homem lá ligando e perguntando, mostra aí como é que tá. Você vai estar sendo fiscalizado. Entendeu? Você vai estar 8 horas da noite recebendo ligação. Quero falar com meu filho agora. Às vezes a criança dormiu. Não, mas está dormindo. Não, eu tô ligando. Então você tem que ter ali regulamentado. Ó, você pode ligar às 6 horas da tarde na sexta-feira que a criança vai estar com o celular para falar com você. Em vídeo. O importante é não romper o laço afetivo. Que não haja esse rompimento do laço afetivo. E se você casar de novo, deixar muito claro que aquela figura que está ali é um padrasto, é um tio. Ele não está substituindo o pai. O pai existe, ele está ali, ele não está presente o dia todo. Mas o pai é o pai. Aquela outra pessoa exerce outro papel que não é o de pai. E se foi um que não teve relacionamento, é a mesma regra ou não? Mesma regra. A regra com a criança é a mesma. É a mesma. Né? O que muda é entre o casal. A regra com a criança é ela ter vínculo com todo mundo. Só se alguém não quiser. E a pessoa fala, não, mas você vai, então agora você não vai mais ver a criança. Existem casos, né, que fazem isso. Mas não pode. Né? Não pode. Você impedir o contato... Alienação parental. Isso. Eu impedir o contato da criança com o pai é uma alienação parental. Então, a gente está vendo aí nos noticiários, inclusive, é bem polêmica a questão da Ana Hickman, né? Eu não assisti hoje, mas eu vi que tava bombando o negócio. Nossa, de novo, né, gente? Bombando essa questão da separação dela. E porque, de certa forma, ele acusa ela, né, de alienação parental. Mas você sabe que eu acho que ele... Ai, gente, isso vai pro YouTube, né? Vai pro YouTube. Ai, meu Deus. Bom, mas tá bom. Mas vamos parar pra pensar. A mulher é da televisão, certo? O filho não é conhecido, mas a mãe é. Mas todo mundo sabe quem é a mãe dele e quem é o pai dele. Aí vem a mulher na televisão e... pau no cara. Ela... não faz... Não tô falando que ele tá... Gente, pelo amor de Deus, ele pode ser um crápula, ele pode ter feito tudo aquilo. Mas ela falou mal dele ali na televisão. Os amiguinhos ouviram, vão chegar na escola e vão falar assim, nossa, hein? Seu pai não presta, hein? Porque sua mãe foi na televisão e falou que ele bateu nela e quase quebrou a mão dela, que deixou ela sem dinheiro nenhum, que tá ferrando com a vida financeira dela. Você entende que ela não foi bacana? Por quê? Porque são pessoas conhecidas, expôs o cara. Eu entendo que houve sim uma conduta errada dela. Não tira o fato dele ser tudo aquilo que ele se mostra e se mostra todos os dias que ele é. Que ele, como marido, pelo jeito, era péssimo. Mas pelo jeito, pelas coisas que eu leio, como pai, ele era um bom pai. Ele gosta do menininho. Eu sempre vejo ele ali nas entrevistas. Eu quero conviver com meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero, né? Então, assim, não tô defendendo, mas eu não achei bacana a conduta dela, não. Porque tudo entra essa questão de ser figura pública, né? Porque, de certa forma, tem um peso maior. E tem uma criança envolvida nisso tudo, né? Que não é a figura pública. Que não é figura pública. Né? Ela escolheu ser figura pública, a criança não. E, Carol, um negócio interessante, né? Porque assim, você falando sobre ser figura pública, porque hoje as pessoas se mostram muito na internet, né? E nem sempre o valor que... nem sempre o valor que você ganha é o valor que aparece que tá na internet. Porque, na verdade, a internet é muito... Sempre são... Eu tiro, por exemplo, por mim, por exemplo. A pessoa abrir a minha rede social, ou tá viajando, ou tá num evento, ou tá num jantar. Então, as pessoas têm essa... Trabalhando, né, Joel? Mas ninguém viu que é trabalhando. Ai, meu Deus do céu, trabalhando. Na concepção das pessoas, pô, a pessoa tem uma vida muito boa, ela deve tirar um salário muito alto. Tiraria print disso tudo e utilizaria contra você. Mas aí é que tá o detalhe. Ela, vamos supor que ela foi lá e fez que, eu acho que ele ganha 10 mil reais porque, olha, ele tá aqui. Mas só que aí tem a relação de trabalho também. Eu tenho que provar que eu tava trabalhando. O que acontece? Existe a teoria da aparência.
Que está sendo usada que muito, tá sendo né? muito usado. É. Então, assim, eu falo que eu ganho 1.000, mas eu aparento para as pessoas que eu ganho 3.000, tem alguma coisa errada aí. Eu tô escondendo dinheiro em algum lugar, né? Então, assim, como assim? Então, é só isso que é utilizado, isso é importante ressaltar. Por isso que você tem que ter um bom advogado. Não é. Isso é uma das provas. Então, eu tenho uma cliente, olha que engraçado, vou contar para você. Adoro contar essas histórias. Eu estou vendo o processo, eu estou fazendo uma revisional de alimentos para o meu cliente para baixar a pensão, porque ele não tem condições. Aí estou olhando o processo, aí eu olho assim, tá a foto da atual esposa do meu cliente do lado de um carro, 0 com um laço, e aí tá assim a postagem, parabéns por essa aquisição, e a mãe tirou esse print e juntou. E aí eu liguei para ele brava. Porque eu falei assim, como que você faz isso comigo? Até você comprou um carro, você ainda não só comprou, como postou com um laço. Ele falou, não, doutor, era uma brincadeira. Eu tinha, olha só, ele levou o carro dele, que é velho, pra concessionária pra fazer a revisão. Tinha o carro com um laço lá, ela com o nenê parou assim do lado. Aí fez uma foto, sabe aquelas piadinhas? Ah, parabéns pela aquisição, só que daí o pneu... Não sei se você já viu. Já. Esse videozinho que é meme. Só que daí a pessoa não colocou o resto. Só colocou a parte que ela tá com a foto. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu vou ter fui no Detran, pedimos pra ver todos os veículos que existem no CPF da pessoa, pra comprovar que não existe veículo nenhum, que não foi utilizado, o juiz considerou, mas aí vem a parte onde eu abro e falo assim, não, calma. Olhando aqui o Detran, primeiro, foi uma brincadeira, não há esse veículo, ninguém comprou esse carro, ninguém tá fazendo foto lá do laço bonito, era o sonho, bem que eles gostariam, mas ainda não é. E tá aqui a prova, através do Detran, que não há outros veículos cadastrados em seu CPF. Então, a dica é cuidado com a ostentação, Com a ostentação nas redes sociais. Eu uso muito, tá? Nossa. Muito. Pai que vai pras baladas aqui de Vilhena e baixa combo, que eles adoram comprar combo. Adoram. Sabe aqueles combo de bebida? Que vem com os trocinhos? Eu uso tudo nas ações. Consegue pagar 1.500 no combo, mas não paga 1.500 no combo e não paga uma pensão que presta. Eu uso tudo, gente. Uso. Então, quer fazer coisa errada? Não posta. Não posta. A rede social, ela é ótima, mas ela pra te prejudicar é um pulo. E a gente que trabalha com influência, a gente ganha muita coisa. Sim. Então, o que acontece? Às vezes, assim, e tudo mais. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas quanta roupa ela tem. Mas, gente, eu ganho muita coisa. Nossa, mas ela come fora. Eu ganho muita comida. iPad que diga. iPad, um abraço pra você. E assim, muita coisa a gente ganha. Ou a gente permuta em divulgação. Fala assim, olha, eu te cobro tanto. Ah, não tem como te pagar. Então, vamos fazer uma permuta? Então, existe isso. Isso não é voltado em dinheiro. Então, aí eu tenho que juntar meus extratos bancários. Tem que juntar a permuta. Juntar a permuta e explicar, olha, eu gostaria muito de ter esse dinheiro para comprar isso tudo, mas isso foi permuta, né? Mas tem que cuidar. Eu sempre falo, vai viajar, tá em uma ação judicial, se separou, sua vida nunca mais vai ser igual. Esquece. Por mais amizade que vocês tenham, acabou. Sua vida aquela era aquela. Agora você vira a página, começou uma nova vida. Você não vai mais ficar postando sua viagem, suas férias, o que você come, o que você deixa de comer. Só se você for uma pessoa que não tá nem aí pra nada, tem condições de pagar tudo o que quer, não se importa. Aí tudo bem. O que você faz, o que você deixa de fazer. Agora, não sei nem se eu posso dar exemplo. Por exemplo, a Kézia é uma mulher que se banca sozinha. Sim. A Kézia é uma mulher que dentro da casa dela, ela é o homem e ela é a mulher. Exatamente. Entendeu? Então, pra ela... não só eu acho que tem muitas mulheres hoje também, né, que são então, assim. Então, pra ela, a filha dela, o jeito que ela sustenta, se ela quiser postar tudo que ela quiser, pra ela não faz a menor diferença, porque é tudo ela mesma. Entendeu? Então, a gente tem que pensar. Agora, eu tô numa briga, tô numa... Não posta. Não posta, porque vai usar contra você. Eu uso. Se eu uso, todos usam. Né, hoje em dia, as redes sociais se tornou, na verdade, uma ferramenta, né? Para as pessoas Mas usar. você deu uma dica importante, que é tudo documentar, né? Se você aumentou o salário, aí você mesmo vai ver essa questão de revisão. Se você baixou, você também vai ver essa questão de revisão. Acho que é importante, né? Ter tudo documentado, que as pessoas não têm o hábito
de documentar as coisas e fica tem. muito, fulano falou que vai fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir. E tem também toda essa questão também do incômodo, né, Carol? Porque quando você se separa, ou até mesmo quando não se separa, mas você tem um Você filho... quer comer menos contato, né? Com outro relacionamento, a outra parte sempre vai ficar incomodada em ver que a pessoa tá bem, que a pessoa tá feliz, que a pessoa tá seguindo a vida dela. Porque ela tá feliz, que a pessoa, isso, né? Que a pessoa conquistou isso, conquistou aquilo, porque a pessoa viajou, porque a pessoa tá levando a vida do jeito que tem que ser. Então, tem toda essa questão também, isso né? É muito inerente do ser humano também. Faz a gente parte não pode do ser humano. dizer que nós somos assim, a gente julga o tempo todo as pessoas, né? É um controle que a gente tem que ter emocional de não, isso eu não posso fazer isso. Mas você está sendo julgado toda o tempo vez que todo. separa é uma briga, né? Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que todo mundo te faz ela também, que é assim, a criança não, né? Já é um adolescente, já tá lá completando seus 17 anos, o pai nunca pagou nada, e aí ela decide, não, acho que tá na hora desse pai ajudar. Como que fica isso? Dali pra frente só. Só dali pra frente. Se você não tem um papel arbitrado pelo juiz de uma pensão alimentícia em algum momento da sua vida, pensando o seguinte, até 2 anos para trás você consegue cobrar. Então, ele me deve há 10 anos. Eu não consigo cobrar os 10 anos que ficaram para trás. Eu consigo cobrar os 2 anos que estão para trás. Esse eu consigo. Recibo a gente guarda por 5 anos. Né? Porque vamos dizer que agora a mãe não passava o dinheiro para a criança. Essa criança adquiriu a maioridade. E agora ela responde por ela. E ela executa o pai falando que não recebeu. Quem prova que pagou uma conta é quem pagou a conta. Eu não provo que eu recebi. Então, e aí o pai não tem esses recibos em mãos. Por alguma razão, ele não guardou esses recibos. E agora é o filho que está entrando. Ele vai pagar de novo. Com muita raiva no coraçãozinho, ele vai pagar de novo. Porque quem paga a conta é que guarda. Você não vai na Energisa e fala, eu paguei a conta. Vai falar assim, cadê a conta? Comprovante. Você não vai lá na casa, né? e falar, eu paguei sim, cadê o comprovante? Tudo uma questão de provar, como provar, né? Ter provas, né? Até pode, oficiar o banco para pedir todos os extratos bancários, mas até acontecer isso, meu filho, a pessoa já foi presa, já está se incomodando. Ela falou muita coisa interessante, eu quero saber de Vilhena. O que acontece em Vilhena? Eu que tô lá de olho nos stories dela, eu fico, meu Deus do céu. Eu acho a Vilhena muito interessante. Ai, Deus. É um caso à parte dessa gente. cidade. Eu sempre penso, não é possível. Aqui acontece de tudo. Aqui acontece de tudo. De Sabe, tudo tem um umas pouco. perguntas que às vezes eu volto e leio de novo. De novo, Falo, pra ver se era "Cara, mesmo." será que é isso mesmo que eu tô lendo? Mas não é Vilhena, né? É família. É, família. Se tem uma coisa Ai, que, meu Deus, que, é olha, verdade. ilimitado é criar problema. As pessoas não têm limite para criar problema. Fala assim, tô aqui quieto, vou ali brigar com o vizinho. Né? E também quando envolve dinheiro também, né? Envolveu dinheiro, envolveu herança, né, gente? Aí já... Mas você tem muito... Amor. Tá lá, mas você tem aquele que é batata. De 10 casos, 9 é ele. Você tem um. E de situações? De situações de separação, assim. Tipo, 10, 9 pensão. De 10, 9 é separação de bens, de carro, de casa, que fica para um para outro. Não, assim, muito pensão. A gente tem muito motorista de caminhão aqui, né? É verdade. E aí, o que acontece? Normalmente, eles têm 2, 3, 4... Nossa! Cada cidade que ele parou, ele fez uma família, né? E consome... E agora tem um negócio... Menina, virou uma confusão. Que se ele tem um processo, ele não consegue carregar. Virou um negócio. Eu não entendo muito disso, mas virou uma confusão. E é difícil de encontrar, porque eles estão sempre na estrada. Eles não têm um paradeiro fixo. Como que final de semana o oficial de justiça não vai na casa da pessoa? Então, vamos dizer... Como é que vai computar os gastos? Como é que vai saber se ele... É muito difícil. Então, assim, a gente tem que se desdobrar. Tem que, às vezes, mandar para casa da mãe do motorista. Tem que, às vezes, mandar para o RH da empresa. Então, assim, essas são situações que tem muito comum. Aqui também é muito comum, por exemplo, mulher que quer se vingar usando o filho. Falar assim, então, não vou mais deixar ver. E daí começa a colocar sempre um probleminha. Sabe? Não vou ver porque no final de semana levou pra chácara, tomou muito sol, ficou muito vermelho e ele não cuidou direito com o sol. Tá, não cuidou? Manda uma mensagem, fala pra passar protetor da outra vez, mas não é motivo pra você não deixar aí, né? Então,
para se vingar, A chantagem. A chantagem. É. Muito comum também. Não, é triste, né? Porque fica a criança no meio dos Quebra a adultos. relação, né? Assim, Fica a criança é claro no que meio o dos casal ele não quer mais ter relação, mas a criança ali ó, é que mais prejudicada nesse quesito, né? E eu falo por mim, por exemplo, que eu tô num relacionamento que tem, né? A minha futura esposa tem um filho e eu sou muito aberto nessa parte. Eu falo, não, ele tem que ver, entendeu? Não é nem uma questão de eu querer ou não, do que eu acho ou não. Isso aí é uma coisa dele, entendeu? É ele que tem que entender que a gente está criando uma nova relação, a gente está começando uma vida, que ele faz parte dessa vida, mas também tem uma vida anterior, entendeu? Tem uma família anterior também. Mas hoje é muito comum, numa sala de aula, se a gente for ver, hoje numa sala de aula, boa parte das crianças já tem pais separados. Boa parte, né? Lida com o padrasto, né? Ou com a mãe solteira, né? Já é uma realidade. No dia dos pais não tá o pai, no dia das mães não tá a mãe. Inclusive já tem até algumas escolas que até evita dia também, da família. Né? Isso. Eles aí criaram essa polêmica. Ai, por que o dia da família? Porque tem mãe criança que não tem pai. Que não tem pai. E daí tá lá no dia dos pais e tá a mãe. Né? Muitas vezes. E é triste, né? Só de você imaginar a criança, eu acho que não tem uma idade assim que ela assimile melhor. Se ela é um pouquinho mais velha, ela vai ficar muito mais revoltada. Se ela é muito nova, ela não vai entender. No meio termo ali, já vai criar essa revolta nela, então não acho que não tem uma idade. Eu sou filha de pais separados, né? Então eu acho que quando você vivencia isso na sua vida, é mais fácil você tem uma empatia e compreende mais, né? Então, assim, eu sou filha de pais separados. E eu tinha 13, 14 anos. Gente, não lembro. Não sei, mas eu acho que eu tinha 14, 15 anos. Ou seja, não era mais uma criança. E eu sofri. Sofri muito. Não, gente, era bem mais velha. Eu tava na faculdade. Olha só. E eu sofri. Até hoje a gente sofre, porque tem momentos que você fala assim, eu posso falar isso porque eu postei isso. Eu vou fazer o meu aniversário. Aí eu tenho que fazer 2 festas. Porque se eu chamo minha mãe, meu pai não vai. Se eu chamo meu pai, minha mãe não vai. É um saco, e eu tenho 40 anos. Agora você para pra pensar uma criança. Sim. O meu Natal não é legal. Porque se eu passo o Natal com a minha mãe, o meu pai sofre, porque eu passei com a minha mãe. Aí no outro ano você tem que... Isso, gente, com a minha idade eu passo por isso. E aí isso já me incomoda, e nós somos em 3 irmãos, e daí a gente tem que ficar se desdobrando nessa situação. É muito ruim, então para pensar uma criança. Né? Então, quando os pais conseguem não envolver a criança na briga deles, é o ideal. Ela consegue passar por essa tormenta dessa separação. E hoje é tão difícil ter discernimento, eu acho que as pessoas estão tão radicais, tão intolerantes, de você ter um entendimento, você entender que é uma criança, que isso é necessário para ela, entendeu? É que nem o leite materno, não tem como você cortar, não tem como você tirar e fingir que não vai mais beber o leite materno, vai beber outra coisa. Então, é prejudicial para todos, né? E por isso que eu falo, psicólogo. O povo quer investir nas coisas, a primeira coisa que você... Antes de você comprar qualquer coisa, vai para psicólogo. Não compra blusinha, não. Vai pro psicólogo. Vai pra terapia. Faça um caixa 2. Caixa 2. Ó, pra finalizando a entrevista, entendeu? Carol Andreasa vai dar aqui os conselhos, entendeu? Sim. O primeiro, tenho certeza que tu já anotou, faz o caixa 2. Mas esse é o caixa 2 invista do bem, no né? psicólogo. Gente, pensa em você. Ou então, acho que vamos falar assim... faça uma reserva de emergência, né? Na verdade, o ideal é não se abandone. Também. Não se abandone. Se você sabe fazer um biscoito, venda aquele biscoito. Se você sabe fazer uma costura em um bordado, faça aquela costura e aquele bordado. Você não precisa contribuir no sustento da sua casa? Ótimo. Parabéns. Que bom que você tem esse relacionamento. Pega todo esse dinheiro disso e guarda. Porque se você precisar, se vier alguém falecer, você vai precisar ter dinheiro. Se você se separar, você vai precisar ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Ai, mas a justiça é para todos. Mentira, não é. Tem que ter dinheiro. Por mais que tenha defensoria pública, que também não é para todo mundo, tem que ter condições financeiras para você se sustentar sem precisar fazer um acordo ruim. Se sujeitar. Se sujeitar.
já que é para falar de dicas, Aham. a gente já vai encerrar? Como é que é? Sim, Isso, já estamos já indo encerrar para a com as reta dicas final, já. gente. Já vamos encerrar com as Então, vamos dicas lá. aqui. Imposto de renda, sempre guarde imposto de renda do seu marido. Ai, mas ele não disponibiliza. Fala assim, amor, vamos fazer um e-mail? Contador manda no e-mail o imposto de renda. Imposto de renda é uma prova maravilhosa. Se tem uma coisa que é bom nessa vida, é imposto de renda, porque ali tá tudo. Olerite, os 3 últimos olerites. Ai, mas o meu marido não deixa eu ter acesso. Inventa uma história, minha filha. Fala que você tem que abrir uma conta, uma notinha, um trem. Tem que comprar na lojinha. Comprar fazer na um lojinha. crediário. Eu vou abrir um cadastro seu. Guarda documento, guarda certidão de casamento, guarda RG, guarda CPF. Guarde os documentos, tenha uma pasta sua. Crie no seu celular, não sei se você tem, eu tenho. Eu tenho um grupo comigo. Eu comigo mesma. A gente tem. Todo Né? mundo tem isso, né, Todo na área mundo da tem. comunicação. E ali eu coloco toda a minha nuvem do celular. E ali tem documentos de tudo. Eu brinco com meu marido assim, você tá ferrado. Esse tá literalmente ferrado. Porque a esposa... Advogado. Minha mãe é advogada. Experiência. Meu irmão é advogado. Lida com isso todo dia. Sabe o caminho das pedras. Olha, eu acho melhor você não terminar comigo. Eu acho que separação é uma palavra que ele não gosta, né? Ele criou nojo. Ele já pensa assim, eu vou aguentar. Ela tá me atormentando, eu vou viver o mundo. Ai, meu Deus, gente. A gente brinca, mas olha, infelizmente muitas mulheres, muitos homens também passam por essa situação, porque separar é uma fase complicada na vida da pessoa. Mas né? se você conseguir um acompanhamento psicológico, não sei como que tá aqui os atendimentos psicológicos, se existem ou não, mas tem que ter no Tá público. bem. Tá, entendi. Né, se você conseguir um acompanhamento psicológico, se você tá sendo vítima de violência doméstica, o nosso DEAN aqui é maravilhosa. A delegada da DEAN, se um dia vocês puderem trazer. É a Sim, Solange, nós conhecemos ela. Que mulher! Fantástica. Ela é muito que querida, muito espetáculo aquela competente. mulher. aham. Né? Então, assim, nós temos uma delegacia da mulher maravilhosa em atendimento. Os juízes aqui são muito rápidos. Tanto é que, não sei se vocês sabem, o Tribunal de Justiça de Rondônia é diamante em relação ao país, de tão bom que ele é. Ele foi eleito, se eu não me engano, pelo 4º ano consecutivo diamante esse ano. Então, porque ele é muito bom. Então, assim, nós temos uma justiça... Então, faça a sua parte no seguinte... Tenha documentos, tenha fotos, utilize redes sociais, coloque, mas eu não casei, eu só vivo junto. Coloca lá a data do início do relacionamento, faz ele colocar também, não é só você. Estou em um relacionamento sério com o José. Tem que estar os dois utilizando. Início, 10 de janeiro de 2024, coloca. Quando tem oportunidades, posta fotos, marca. Vai precisar usar? Esperamos que não, mas se precisar, tem. Tem. Né? Hoje em dia, o que vale é papel. Mas eu tenho testemunha. Você pode levar 10 testemunhas. Se você tiver um papel falando diferente, o que vale é o papel. Então, se assegure, sabe? Se assegure. Em um momento em que as pessoas namoram um dia e casam no outro. Exatamente. Né? É muito então, já que rápido, é né? tudo muito rápido, então pelo menos você faça documentos. Eu acho que é por isso que os relacionamentos antigos duram muito mais, né? Porque quando ia se relacionar, claro que lá com meus pais, meus avós já era diferente. Meus pais já é uma outra geração, mas esses casamentos não era assim da noite pro dia, entendeu? Tinha um Era processo. arranjada, família tudo, sentava no né? sofá para namorar. Até chegar na parte de assinar os papéis, tinha muito tudo. chão ali ainda, Tinha. entendeu? Já se conheciam de verdade, já sabiam realmente. Hoje não, né? Hoje as pessoas às vezes estão há 2 semanas e falam, essa pessoa aqui, quero casar com ela. Mas sabe por quê? Eu muito acho que é para rápido, dividir né? despesa. Porque Tudo é muito caro rápido. viver. É verdade. Então a gente fala assim, não, se eu tô pagando um aluguel de 1.000, você paga um aluguel de 1.000, por quê? Vamos E juntar hoje em nós dia, dois na grande maioria, as mulheres trabalham, contribuem, né, para a renda Vamos da juntar nós casa. dois aqui, vamos dizer que nós somos Não, e não é casados. julgando, dizendo que não Não. tem relacionamentos que duram a vida Não. toda assim, mas é pouquíssimo, né? Eu, contar pra vocês, eu casei grávida já. Namorei 3 meses, engravidei e casei. Posso falar porque eu tô 13 anos casada, É. 14, né? Aham. E estamos há 14 anos. Né, Nós gente? nos conhecemos de verdade Depois. casados. Então, talvez se tivesse feito... Então, existem situações que dão certo. Existem casos e casos, Mas né? todos os dias eu e meu marido escolhemos estarmos juntos. Juntos. Mesmo
com muitas, não tem perfeição, a gente briga um monte, tem um monte de problema. Tem dias que um não quer nem olhar na cara do outro, mas a gente escolhe estar juntos. Então... E também tem toda uma outra questão também, né? Porque tudo é uma escolha. Eu vejo, assim, muitas mulheres e muitos homens também, né? Que não... Como é que eu vou explicar? Que não faz essa checagem antes. Às vezes você casa com um cara que batia na ex-mulher, né? Ai, você entendeu? Aí você casa com um cara comigo que... não, né? Não, comigo não. Batia nela, porque tinha o motivo dela. Eu sou alecrim dourado, né? Comigo vai ser tudo diferente. Você entendeu? Então assim, já casou com uma pessoa problemática. Sabe por quanto tempo, né? Já sabia dos problemas que a pessoa tinha, né? Não, porque comigo vai mudar, cara porque eu vou mudar. O cara traiu a esposa com a mulher, mas ele vai ficar com a mulher. Ele não vai trair você. Você entendeu? Não tem quando você especial. Quando você para, assim, para poder analisar, muitas, né, desses problemas conjugais é porque realmente, gente, são escolhas, né, que a pessoa faz na vida e que lá na frente vai colher as consequências, né? E eu vejo assim também. E a busca também desesperada, né? Eu vejo que tem pessoas que querem não consegue ficar em ter um relacionamento. Aí já sai de um relacionamento, aí daqui a pouco já emenda no outro, aí não deu certo porque não superou o primeiro e o trem vai... No mundo de internet, eu sinto muito vazio às vezes, assim. A gente se sente rodeado de muitas pessoas e ao mesmo tempo sozinho, né? Então, há uma carência afetiva muito grande e as pessoas não gostam de ficar sozinhas, elas querem uma pessoa do lado para comer aquele burger no final de semana, para dividir os problemas. É muito triste a vida sozinha. A única coisa é que você não precisa já enfiar para dentro da sua casa, né? Você pode ter uma vida com alguém, mas cada um ali... Não precisa dividir os seus bens do nada. Calma, né? Um passinho de cada vez, vai dar certo. No final dá certo. É bem isso. Gente, então, acho que por hoje é só, né? Meu Deus, como o tempo passa rápido, né? Já... Se deixar, a gente fala. Né? Se deixar, a gente fala. Encerramos aí, né, a nossa primeira temporada com Primeira temporada de ouro, com né? chave de Falando ouro, gente. desse assunto muito importante. Agradecer a Carol Andreasa pela oportunidade. Obrigada. Deu certo. A gente vai ter uma segunda temporada e vamos planejar novos assuntos. E o Fofocast. Gente, tem o Fofocast. O Fofocast. Vamos ver, né? Quem vamos sabe. Ver, quem sabe. Não, se não sair um podcast inteiro, sai agora, assim uma edição especial. Vamos analisar agora também, né? Os pós e contra, né? Do Fofocast. Não, eu quero fazer. Eu gosto da treta e da confusão. Eu não escolhi fazer família à toa. Eu quero saber da treta, confusão. Quando é que ela já tá acostumada, né, gente? Lida com quando isso a pessoa todo senta dia. pra contar, fala... Ô, doutora, deixa eu te falar. Fugindo aqui do assunto, mas a gente já tá finalizando. Porque é cidade pequena, né, Vilhena? E como é que você lida com essa questão, assim, às vezes você tá lá defendendo a mulher e de repente você dá de cara com o ex? Que tu tá defendendo a mulher. Existe essa treta? Muito. Da pessoa não olhar na tua cara. E quando a pessoa vem e me conta um monte de coisas horrorosas que a pessoa fez e no outro dia ela tá com a pessoa de novo. E aí eu não posso julgar. Mas lá dentro, assim, eu falo, cara, que merda. E que você brigou meses, afinco. Acreditando. Você sabe que normalmente elas ficam com vergonha, deixam de me seguir, se me vê, passa pro outro lado. Mas eu não posso julgar. Porque, na verdade, é muito difícil se separar, não é qualquer um. Né? Mas é difícil. Eu, como ser humano, não como profissional. Afastando o Carol advogado. Eu fico, cara... Que loucura. Não acredito! Você sai daí agora! Ele é tóxico! Que loucura, né? É difícil. É muito difícil você ter que separar eu isso. Que se alguém um dia invadir o meu Instagram e roubar ele de mim, esquece, Vilhena. Isso aqui vira uma bomba. Você já pegou as dicas com o Robinho? O Robinho é especialista em recuperar a conta. Ele já falou, ele protege tudo aí. Porque... O meu direct é um perigo. É uma bomba. É uma bomba. E eu tenho que fingir que nada tá acontecendo. Eu passo e às vezes eu fingo que eu nem conheço. Discrição, né? Que é não posso. Segredo de tudo, né, gente? Eu acho que do bom profissional, né? Sim. A discrição tem que ter. Não adianta. Eu tenho uma vantagem. A minha memória é péssima. Então é bom. Porque às vezes a pessoa fala um monte de coisa pra mim, eu fico indignada, e depois eu fico... Ai, meu Deus do céu. Eu fico, mas eu já atendi, eu não lembro o que é. Então eu tenho essa vantagem, entendeu? Tanto é que se eu atendo hoje, daqui a um mês eu tenho que atender de novo e falar, olha, a gente vai ter que conversar tudo. Vamos lá, explica-me tudo. Porque é muita gente que fala comigo. Nossa, gente, que loucura. Então, mas é isso. Obrigada, Carol. Até a próxima. Me convidem de novo. Agora eu quero ir na TV. Vamos mexer o doce, porque assunto, meu amigo, tem bastante, viu? Pra gente poder continuar abordando. Gente, Infocast agora
Segunda temporada, vamos ficar uns dias aí off por aqui, né, Joel? Uns meses aí, entendeu? Já estudando uma próxima temporada aí, é claro. Já de antemão agradecer, né, todas as pessoas que nos assistem. A gente tem recebido um feedback bem legal. Inclusive muitas pessoas querendo vir. Ai, leva ele. Não, às vezes vocês vão ter que fazer, gente. Vamos fazer. As nossas redes sociais e falar, mas a rede social não é tão grande, a nossa tá crescendo aí. Então já convido você a seguir o Facebook, tem lá no Instagram, tem no YouTube, tem no TikTok. TikTok eu tô organizando ainda. Não tem ali também, mas você consegue encontrar no Spotify. Todo mundo aí tá ouvindo a música, vê algum podcast. Então já segue a gente lá também, já vê os nossos vídeos. E a segunda temporada a gente vai preparar algo diferente, né? Já estamos pensando alguma coisa também diferente para poder trazer. Mas de antemão já é agradecer a todos que nos assistem, que nos prestigiam. Galera aí do Insta, né? Da Carol que tá ao do vivo Instagram ali, ó. também, Posso da levantar Carol. aqui? Pode ficar à vontade. Galera que tá ali, ó, acompanhando a gente ao vivo. Agora já. Dá um oi aí pra galera que tá acompanhando. Suei, hein? No segundo, nossa segunda temporada. Beijo Obrigado a todos aí, viu? Obrigada, Tamo aqui gente. também, ó. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, gente. Até mais.